Muito bem, minha gente. Hoje nós vamos vamos abrir o programa com uma certa diferença do que a gente costuma abrir. Eu não vou fazer um comentário muito longo, porque nós vamos tecer alguns detalhes hoje um pouco mais detalhados sobre muita coisa. Eu tenho recebido muito pedido de esclarecimento, de informação, de gente que me pergunta por que necessariamente a corrupção atrapalha a questão social, a questão econômica do país, porque a Previdência precisa ser votada, porque senão a economia não destrava. Essas informações um pouco mais detalhadas que muito do povo brasileiro ouve o tempo todo falar e não entende exatamente como funciona essa engrenagem. Como é que uma coisa interfere ou promove inevitavelmente a outra. Então, hoje nós vamos detalhar isso, e é muito propícia essa nossa decisão de detalhar isso hoje, porque já acordamos no dia de ontem, eu deixei para hoje, uma notícia que vem que estava ontem sobre economia, que depois de 5 meses, né? Depois de 5 meses, houve nova queda, né, do índice comercial, o índice do comércio no Brasil, com um grande crescimento, de novo, de lojas fechando. Isso é uma informação que nós recebemos ontem, loja fechando. Está aqui um dado que veio do Estadão. O número de lojas fechadas no país volta a subir após 5 trimestres. Eu até falei errado, não são 5 meses, são 5 trimestres. Portanto, mais de um ano, né, 1 ano e 3 meses. Esses dados vieram do CNC, Confederação Nacional do Comércio. Isso é uma informação bastante importante, é um dado bastante triste, né? Junto com isto, hoje, o presidente Jair Bolsonaro, junto com os presidentes do Congresso, da Câmara, Rodrigo Maia, e o Davi Alcolumbre, do Senado, e mais o presidente do STF, o Dias Toffoli, farão uma reunião onde parece que pretendem harmonizar definitivamente os poderes para tocar a nossa vida, tocar o nosso país e efetivamente botar o país nos trilhos para ele rodar. Parece que vai haver uma reunião em que esse tipo de decisão ocorrerá entre eles. Saiu no site do G1, mais especificamente no blog da repórter, da jornalista Andréa Sadi. Então nós esperamos isso. Eu juntei essas duas informações, a reunião do presidente com os outros presidentes dos outros poderes e também a informação sobre mais uma queda por elevação do número de lojas fechadas no país, porque vocês vão entender isso ao longo do programa. Nós vamos tentar fazer você entender isso e por que é tão importante que a gente ataque e trabalhe juntos, povo e poderes, para chegar à solução da vida do nosso país. Muito bem, minha gente, então voltando e seguindo aqui na nossa programação, eu queria começar a explicar a vocês pelo seguinte: por que nós estamos fazendo isso hoje? Porque muita gente mandou informação para mim, pedido de esclarecimento,
perguntas, né, tentando entender o que é que a gente fala aqui. O nosso pastor Flávio, na sexta-feira, falou muito sobre reforma da Previdência. Na segunda-feira, nós comentamos algumas coisas relativas à vida da gente aqui, né? Então, eu acho que nada mais oportuno do que nós descermos alguns detalhes e esclarecermos para vocês que nos acompanham todos os dias por que é que nós falamos determinadas coisas e por que deixamos de falar outras, e agora tentando explicar e ajudar vocês nesse sentido. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Félix Alves, que nos assiste, o homem que transformará a azeitona em ervilha. Muito bem, as perguntas que nós recebemos são as mais variadas possível, mas principalmente as perguntas vêm assim, o que tem a ver a corrupção com a política? O que tem a ver a corrupção com a economia? O que tem a ver a política com a economia? O que tem a ver a Previdência, a reforma da Previdência com a economia? Então nós vamos tentar detalhar isso para vocês de forma rápida e bastante didática, e é óbvio que os puristas de plantão precisam me perdoar, porque eu não vou descer de determinados detalhes muito técnicos, mas eu vou tentar dar uma amplitude de informação apenas para que as conexões desses fatores, desses segmentos, possam ser entendidos pelos nossos ouvintes que têm que entendem menos disso, mas que não se preocupam menos com isso, até porque tudo isso afeta a vida de vocês. Então, fiquem ligados, compartilhem na live de vocês, compartilhem nas redes sociais, para que as pessoas participem para cá e mandem perguntas para cá. Mandem perguntas pela live e mandem perguntas também pelo WhatsApp da rádio que a Bárbara está acompanhando por aqui. Muito bem, vamos começar então pelo processo principal, o processo que carcome tanto a nossa sociedade quanto a nossa economia, que é a corrupção. Durante muito tempo, durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro falava muito sobre corrupção, e alguns dos seus adversários tentaram minimizar o papel da corrupção dentro da realidade brasileira, dizendo que o nosso problema maior não era a corrupção, mas nós tínhamos problemas muito mais sérios de educação, nós tínhamos problemas muito mais sérios na economia e coisa que o valha. É verdade, o nosso problema na educação é muito grande, o nosso problema na economia é terrível, mas todos esses dois problemas passam inevitavelmente pelo problema da corrupção. E é isso que a gente vai tentar fazer vocês entenderem aqui. Ora, o que é a corrupção? A corrupção é o uso do dinheiro público, a corrupção no serviço público, a corrupção no setor público, ela é o uso indevido do dinheiro público. O que é o uso indevido do dinheiro público? Alguém chega lá no cofre do governo, pega o dinheiro, bota no bolso e sai? Não, claro que não, né? Esse dinheiro não sai dessa forma. Se é um troço que é bem controlado e é bem seguro, é a saída de dinheiro dos cofres públicos. Há todo um processo, um procedimento, um sistema que acompanha isso. E como é que a coisa, então, se dá para que o dinheiro público seja indevidamente utilizado e acabe parando em malas, acabe parando em apartamentos, acabe parando em cuecas, né? Como é que isso acontece? Ora, isso acontece da seguinte forma. Existe uma necessidade de uso de gasto público. Esse gasto, ele é superfaturado, ele é aumentado, é ampliado na sua realidade. Então, uma coisa que gastaria R$10, para que você entenda, passou a gastar para o governo, custa 40, esse dinheiro é pago aos 40, os 10 pagam os serviços, os outros 30 recebem outros destinos que não os destinos para os quais eles foram pagos. É dessa forma que o dinheiro sai. Ninguém mete a mão no cofre do governo, ninguém mete a mão no cofre do Estado brasileiro, mas esse dinheiro sai dessa forma. E é o que a gente chama, de forma didática, de forma corriqueira até, de conchavo, de negociata, de invenções um pouco republicanas, como gostam de falar as suas excelências quando tratam da corrupção dentro do Congresso. Então, a corrupção, ela sai desse jeito, ela acontece desse jeito, ela mina o dinheiro público. E o que vai acontecer com a corrupção? Bom, com a corrupção acontece a falta do dinheiro para o custeio das contas públicas. Não há dinheiro. Não há dinheiro para gastar e para ser usado naquilo que efetivamente é responsabilidade do governo gastar. Então, falta dinheiro para merenda escolar, falta dinheiro para hospitais, falta dinheiro para a segurança. Nós vamos voltar nisso aqui depois. Segundo o levantamento da Força Tarefa, da Lava Jato, 200 bilhões de reais
prestem bem atenção nessa cifra, 200 bilhões de reais saem dos cofres públicos com destino à corrupção. A corrupção sangra 200 bilhões de reais. Ano dos cofres públicos. Imaginem o que são 200 bilhões. Há poucas semanas estava todo mundo oriçado no Brasil porque existia um prêmio da Mega Sena de 250 milhões. Vocês façam a conta de fazer 1000 vezes esse valor. É mais ou menos isso que sai do Brasil. É o que sai do cofre público. Então peguem esse prêmio, que estava todo mundo oriçado em receber, e façam 1000 vezes isso, é o que sai pela corrupção. Então 200 bilhões ano de saída da corrupção faz com que faltem remédio e médico nos hospitais públicos. Você que chega com o seu parente, você que chega com sua mãe, com seu filho, com seu marido, com um ente querido, numa emergência no hospital, e você para lá diante do hospital tentando ser atendido, e as pessoas que atendem dizem não tem médico, ou não tem remédio, ou não tem como fazer uma costura, não tem como dar ponto, porque não tem linha, não tem como fazer, engessar um braço, porque não tem gesso, não tem como fazer uma atadura, não tem nada. É isso que faz com que isso é causado pela corrupção. Porque o dinheiro falta, o dinheiro no meio do caminho ficou. O dinheiro não chegou a quem de direito, não chegou a quem precisa. E quem é que precisa desse dinheiro público? É você que paga o seu imposto e precisa do serviço público. Também falta dinheiro quando esses 200 bilhões saem pelo ralo para pagar professor e merenda escolar. Tanto nas escolas quanto nas instituições públicas de ensino, seja ele superior ou médio. Falta para pagar as despesas da equipe terceirizada do elevador da UERJ, por exemplo. Falta dinheiro para pagar os terceirizados da segurança da UFRJ. Falta dinheiro para pagar o fornecedor de comida para que a merendeira que está lá na escola municipal, na escola estadual, na escola pública, faça efetivamente a merenda que vai alimentar o seu filho. Falta quando precisa ter professores e não tem, e o seu filho fica sem aula ou fica sem aquela instrução daquela matéria naquele ano. Isso é causado também pelos 200 bilhões que saem pelo ralo. Quer ver outro dano que a corrupção traz? Falta segurança pública, porque falta viatura, ou falta dinheiro para a viatura, ou falta dinheiro para o combustível da viatura, falta presença do Estado nos lugares, abaixa os salários da corporação, recursos tecnológicos para ações de inteligência. Falta recurso para fazer uma porção de coisa. E sabe onde está esse dinheiro? Sabe onde está esse recurso? Saindo entre os 200 bilhões que saem pela corrupção. Então a corrupção, ela graça a capacidade de gestão do Estado. A corrupção diminui a capacidade do Estado de agir a seu favor, de pagar as suas contas e dar a você aquilo que você, pelos impostos, esperava que receberia em troca. Você paga imposto, seja em produto, seja em serviço, seja em qualquer coisa que você adquire, você paga imposto para que o imposto sustente essas coisas que você precisa. Sustente segurança, habitação e educação, saneamento básico, saúde. Esse dinheiro não chega. Muito bem. Esse dinheiro, quando não chega, né, como é que ele não chega? Já falei, os conchavos, os termos de gastos e principalmente no aparelhamento, prestem bem atenção no que eu estou falando, aparelhamento do Estado. A gente vai falar sobre isso com mais detalhe depois do intervalo. Toca daí, DJ Azeitona.
Muito bem, continuando então o que nós estávamos falando, já falamos sobre corrupção, agora vamos falar sobre a questão da política, como é que acontece. Então, como é que a política libera, como é que acontece esses conchavos, como é que acontece essa saída do dinheiro público, como eu tinha falado. Os parlamentares, ou os políticos, né, em geral, na verdade, não necessariamente os parlamentares, os políticos em geral e pessoas influentes, mesmo que não tenham mandato nenhum, elas ficam tentando conseguir cargos no primeiro, segundo, terceiro escalão do governo. Por que essa briga de cargo, para que você entenda, por que existe tanta briga de cargo? Existe briga de cargo porque no cargo, ocupando o cargo com a influência de devidas pessoas, é possível controlar o uso dos recursos financeiros daquele órgão para tudo aquilo que é necessário no órgão. Então, uma determinada pasta, um determinado ministério ou uma determinada autarquia, uma determinada empresa estatal, aquele dinheiro, aquele recurso fica no controle de determinado partido ou de determinado político. E aí, com isso, eles fazem toda sorte de compra de serviço ou de produtos, e aí saem os superfaturamentos que podem drenar dinheiro da máquina pública para as suas conveniências, para os seus interesses pessoais, principalmente seus interesses de campanha política a posteriori. Então, quando você controla uma pasta, quando você controla uma instituição pública, quando você controla uma autarquia, é essa vantagem que eles procuram ter. Não estão preocupados ali necessariamente de fazer algum bem para o país, não. Pode ser que façam a reboque, mas desde que também lhes deem e lhes deixem o seu determinado quinhão. Então, esse superfaturamento acontece, você sabe como é que funciona na sua casa. Quando você vai comprar um feijão, muita dona de casa sabe exatamente o que eu estou falando, ela não compra no primeiro supermercado que ela entra, ela sai procurando, não é isso, DJ? Se é mais barato aqui, se é mais barato ali, às vezes você, quando é jovem, até fica meio chateado, que a mãe fala assim, não vai no supermercado tal não, que é muito mais pertinho, vai no supermercado tal, lá longe, porque custa 30 centavos mais barato, você fica horrorizado, com ódio, mas você vai lá, porque a mãe pediu, e ela economiza 30 centavos. Se a gente faz esse trabalho de economizar na nossa casa, onde os recursos são pequenos, como não deveria ocorrer no recurso da União, que não é de ninguém, e é de todos nós ao mesmo tempo, não pertence a quem está ali no cargo. Ele deveria zelar por esse custo, e em vez de comprar 4, 5 vezes mais caro, ele teria que comprar muito mais barato, até por causa da quantidade que compra, né? Quem é comprador em loja de supermercado, por exemplo, sabe disso, que quando você compra em grande escala, o preço do item comprado ele diminui, já que você não está mais comprando 100, você está comprando 1.000. Então, o fornecedor ele te dá um desconto, porque você está comprando muita coisa, está garantindo a produção dele, né? O esvaziamento do estoque dele. Então, isso sempre acontece. Se acontece no poder, na iniciativa privada, por que não acontece no poder público? Deveria acontecer, mas não acontece desse jeito. Então, vem o faturamento. Quem fiscaliza o superfaturamento? Deveria ser o Tribunal de Contas do município, do Estado e da União. No caso do Estado do Rio de Janeiro, há bem pouco tempo, vocês lembram do fato de que quase todos os nossos fiscais do Tribunal de Contas, né, todos os nossos integrantes do Tribunal de Contas do Estado foram presos. Quase todos, com algumas exceções. Mas muito poucas exceções. Mas estavam presos. Por conta de quê? Por conta de participar dessa jogada. Então, imaginem que situação nós vivemos dentro da política. Tudo isso é o quê? Consequência da corrupção. Além disso, existem as emendas parlamentares e seus projetos individuais, onde também se consegue arrumar um jeito de fazer superfaturamento e também desviar dinheiro para a campanha. Ó, vai anotando aí as coisas, por que a gente precisa entrar rápido nessa questão e agir contra a corrupção emblematicamente nesse país. Existem ainda os gastos que se agigantam no custo do Estado brasileiro, que sempre gasta muito mais do que arrecada. Nós temos para esse ano 169 bilhões de déficit público. Significa dizer, dona de casa e jovem que nos assiste, homens também, que nos assistem. Déficit público significa o seguinte, eu ganho 10 e gasto 20. Quanto eu tenho de déficit? R$10. Eu ganho só R$10, gasto 20, eu tenho 10 de dívida.
para que eu possa, então, bancar a minha despesa, que é de 20, não tem como evitar. O que eu faço? Eu peço R$10 emprestado a alguém. Não é assim que você faz aí na sua casa? É assim que o governo faz também. Ora, para poder pegar esse dinheiro emprestado, o que acontece? Nós vamos saber já já. Mas seguindo na questão da política, isso também, a gente tem essa situação toda do dinheiro que é gasto muito mais do que a gente arrecada, os impostos não conseguem cobrir as despesas, isso sem contar com a falta de investimento. Porque se já não tem dinheiro para o custeio da máquina pública, imagina para investir. Investir em estradas, investir em portos, investir em educação. Investir em educação, aí. Estava reclamando outro dia aí, que não há dinheiro para educação. Investimento na educação tem pouco dinheiro, não tem dinheiro. Por quê? A máquina do Estado é cara. Cara, principalmente porque 200 bilhões de reais saem pela corrupção todo ano. Ora, se o nosso déficit público para este ano é de 169 bilhões, se a gente acabasse com a corrupção de um ano sequer, poderia diminuir ou acabar com o déficit público de um ano. Faça a conta, tá aí, os números estão aí, na mão de vocês para brincarem com essa história. Muito bem, o que isso tudo interfere na economia, para que a gente então entenda? Ora, para financiar esse Estado que gasta mais do que arrecada, se você gasta mais do que arrecada, o que você vai fazer? Vai pedir dinheiro emprestado ao cunhado, ao Zé da esquina, ao Manel da padaria. Alguém vai ter que te emprestar o dinheiro porque você precisa pagar aquela conta. Você vai lá e pede dinheiro. O camarada vai te emprestar o primeiro, depois o segundo. Quando você não tiver mais ninguém para você pedir emprestado, você vai pedir agiota. O agiota para te emprestar vai botar uns juros lá em cima. O que o governo faz? Precisa de dinheiro. Para emprestar dinheiro ao governo, quem empresta o dinheiro ao governo quer um retorno, quer uma garantia. O que o governo faz para dar uma garantia ou para fazer valer a pena emprestar dinheiro para o governo e não para outras pessoas? O governo vai e aumenta a taxa dos juros do que ele vai te reembolsar. E aí a taxa de juros aumenta, cresce terrivelmente, estratosfericamente, porque é os juros que ele promete pagar para quem investiu nele, para quem emprestou dinheiro a ele. Muito bem, na decorrência disso, com a taxa de juros alta, o investidor, quem tem dinheiro na mão, em vez de usar o dinheiro para aplicar na produção de riqueza do país, o que ele faz? Ele bota o dinheiro na especulação financeira, porque a taxa de juros é muito melhor, é muito mais fácil ganhar dinheiro com a especulação financeira, botando dinheiro e emprestando ao próprio governo, do que necessariamente produzindo riqueza. Eu tenho R$10 guardados. Se eu der para a minha mãe, ela vai fazer comida, vai fazer salgadinho, eu vou vender salgadinhos. Vou ganhar R$13. Então, dos 10, eu vou sair no final com 13. Mas eu tenho meu pai que está precisando de dinheiro e diz assim: filho, se você me der esses R$10, eu te devolvo 15. Aí o que eu faço? Muito mais fácil, muito mais prático eu dar o dinheiro para meu pai, que vai me devolver 15 sem trabalho nenhum, do que dar para minha mãe, que vai fazer um salgadinho e eu vou ter que vender na esquina. Então ela vai, eu vou e fico sem esse dinheiro. Eu fico sem o dinheiro. E aí eu não vou mais produzir nada. Quando a taxa é mais fácil ganhar, quando é mais fácil emprestar dinheiro para o governo do que fazer produção, do que produzir uma riqueza propriamente dita, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que o país para de produzir. E quando o país para de produzir, o que acontece com os empregos caem, porque não há mais produção. Não há fábricas funcionando. Não há serviços sendo realizados. Não há ninguém comprando nada. E aí o desemprego aumenta, porque a produção cai. Eu não tenho como produzir nada, eu não quero mais produzir nada, eu não preciso produzir nada, não tenho como produzir, eu mando o fulano embora, mando o ciclano, mando todo mundo embora. Nós estamos hoje com quantos milhões de desempregados, DJ? 14 milhões de desempregados no Brasil. Sabe o que é isso? 14 milhões é o que os livros clássicos chamam de exército de reserva industrial. Quando você tem 14 milhões de desempregados no país, sabe o que acontece com o mercado de trabalho? Ele deprecia a mão de obra, porque as pessoas vão aceitar qualquer salário e qualquer emprego, porque precisam levar dinheiro para suas casas, para sustentar suas famílias, para dar condições aos seus filhos. E quando eles precisam fazer isso, eles aceitam qualquer coisa. Olha como é que isso tudo é uma engrenagem que acontece. E aí, quando você deprecia a sua própria mão de obra, porque você precisa de um emprego, o empregador paga o mínimo possível, com o mínimo de garantias e de benefícios trabalhistas possível, porque ele quer gastar menos.
E se você não quiser, ande, porque a fila tem que andar. Pode ir embora, eu contrato o próximo, porque existem 14 milhões de desempregados. E aí há uma depreciação do custo e da qualidade da mão de obra. E aí, quando acontece isso, 14 milhões de desempregados, há menos gente para poder botar dinheiro de novo na economia. Então, ninguém compra, ninguém passa na pastelaria, ninguém passa na livraria, ninguém passa em qualquer outro comércio e qualquer outro serviço. E aí, essa máquina, esse ciclo amaldiçoado, né, continua funcionando. Ninguém compra porque ninguém se emprega, porque ninguém ganha, porque ninguém gasta. E como ninguém gasta, ninguém emprega e ninguém compra, e esse ciclo vai nessa patinação. Tudo isso que eu conversei com vocês até agora começa onde? Começa exatamente na corrupção. Porque ela drena da máquina de dinheiro, do dinheiro público, o fluxo, o fluido que faz essa máquina funcionar, que é o dinheiro público. Então não pode haver essa sangria que existe hoje no país. E essa sangria precisa efetivamente ser cortada. Essa sangria precisa ser quebrada. E a gente vai continuar falando isso depois. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma observação para fazer, liga para cá, faça perguntas e a gente vai tentar ajudar você no que for possível. Vamos para mais um break. Na volta, os aniversariantes do dia, DJ Azeitona. Muito bem, minha gente, então vamos caminhando aqui para o final do programa e eu quero começar a falar rapidamente para fechar isso tudo, dizendo o seguinte. Eu me estendi um pouco falando sobre isso hoje, mas eu achei extremamente importante porque grande parte das pessoas me perguntavam sempre sobre esses fatos, me perguntando sempre sobre qual é o papel da corrupção dentro da sociedade brasileira, por que a gente fala tanto sobre isso, por que se fala tanto sobre previdência, por que se fala tanto sobre economia, por que na Betel se fala tanto sobre política. A gente fala tanto sobre isso, gente, porque é isso que interfere na sua vida todo dia. Parece que não, porque você diz assim, eu não gosto de política. Olha, eu posso garantir a vocês que a gente também não gosta tanto. Mas ela é necessária, porque é no ambiente da política que a sua vida é decidida em termos cidadãos. A sua vida no país funciona em função do que a política decide, do que a política faz, do que os políticos fazem. A sociedade vai refletir na sua realidade que se impõe a ela, aquilo que é decidido na política e que passa pela economia do país. Então, inevitavelmente, isso importa a você. Por mais que você não dê importância, isso importa a você. Então, meus queridos ouvintes, entendam e saibam que sempre vamos priorizar a nossa preocupação de dar a você a capacidade de pensar por conta própria. Esse é o maior interesse da nossa rádio, esse é o maior interesse desse programa. Fazer com que você cresça na medida da capacidade de tomar suas próprias decisões, entender por si mesmo as circunstâncias e as conexões que o mundo, que a vida faz no dia a dia da nossa realidade. Não adianta ficar repetindo frase feita desse ou daquele político, seja de direita ou seja de esquerda, porque isso não vai nos fazer ter a capacidade de pensar, de decidir, de inteligir e caminhar para o lugar que precisamos caminhar. A economia está travada, o país está precisando de um empurrão e precisamos ser mais participantes da vida pública, ainda que apenas no âmbito de nossa existência privada, da nossa existência particular, da nossa existência individual. É o nosso papel. E nós vamos sempre promover, vamos sempre incentivar isso em todos os nossos ouvintes, para bem da vida de vocês e para bem da nação brasileira. Essa é a nossa preocupação e nós teremos sempre essa preocupação aqui, porque aqui você pode ouvir, mas pode principalmente falar. Muito bem, nós vamos chegando ao final do nosso programa.